me permita chamá-lo de professor, que o carinho e respeito que eu tenho pelo senhor, ele veio da academia. Tive primeiro, professor, a honra de tê-lo como professor, eu ainda um aluno, um menino, e o senhor sempre dessa forma, muito atencioso, muito educado. Então, o primeiro contato que eu tive com o senhor foi na academia, sendo seu aluno. E tive o prazer de atuar tendo o senhor como magistrado, o senhor como desembargador da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Então, professor, transmito mais uma vez aqui o meu respeito. Obrigado por aceitar o meu convite de pronto para participar desta live que eu chamo, professor, de live magna, porque é a primeira, Quanta honra. é a primeira live com convidado nesse novo projeto, professor. E o senhor foi o primeiro convidado. Na hora eu pensei no seu nome, como eu disse, não só pelo carinho e por todo o respeito que tenho pelo senhor, mas porque o senhor hoje, professor, modéstia à parte, né? O senhor é hoje o maior nome da hermenêutica jurídica no nosso país. Dispensa apresentação, embora mereça todo o nosso respeito. Hoje um desembargador, um juiz de carreira, e esse é um ponto que eu quero chegar, um juiz de carreira, e eu acho que juízes, né, vamos chegar em outro ponto, esse é um tema para outra live, juízes deveriam ser juízes de carreira, na minha percepção, mas isso a gente deixa para outro ponto. Um juiz de carreira, hoje desembargador, hoje não, há tempos já desembargador, né, foi desembargador muito novo, e hoje vice-presidente eleito do Tribunal de Justiça do Paraná e pós-doutor no tema que iremos trabalhar. Professor, então, obrigado mais uma vez por aceitar o meu convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado, Jeffrey. Obrigado pelas gentis palavras, eu diria exageradas, né? De longe disso, pelo Nem um contrário, pouco. eu quero muito aprender com vocês e você, da mesma forma que você me chama de professor, me continue chamando de professor. Eu prefiro 1 milhão de vezes professor do que desembargador. Desembargador é nome de rua. Tá? Você tem um monte de vários aqui em Curitiba. Né? Eu confesso que eu tenho um carinho muito grande pelo magistério. E o Jeffrey foi meu aluno alguns anos atrás, inclusive, em sala de aula, compartilhou durante 5 anos a faculdade com a minha esposa. Vocês se formaram Sim, juntos, sim, você e muito a minha amiga, Jéssica. Jéssica, muito minha amiga. Sim. Coincidentemente é o nome da tua esposa, então olha só que beleza, né? Jéssica Estamos aí, também. né, Sim, sim. A agraciados Jéssica por foi esse uma belo mãe. nome. A Jéssica não foi uma colega, amiga de classe, ela foi uma mãe. Puxava minha orelha, né? Chamava para o canto para conversar, corrigia. Ela é maravilhosa. Que bom, fico feliz que tenha sido importante nesse ponto na sua vida, mas agradeço. Só corrigindo, não, é, 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 você falou que um dos maiores, o nome, longe disso, eu sou Sim, é apenas, sim. não, eu adoro hermenêutica, gosto, estou vendo aqui o lançamento de um livro, logo, logo, quero ver se eu consigo isso, estou trabalhando já com uma editora, exatamente nessa perspectiva primeira, né? Uhum. Mas Super longe, bom, hermenêutica. ainda pretendo, no pós-doutorado, ainda pretendo fazer um pós-doutorado específico nessa área. Tenho doutorado, tenho alguns cursos de pós após o doutorado, mas quero me aprofundar ainda mais na questão da hermenêutica, só fazendo essa pequena correção. Mas muito obrigado pelas palavras, Jeffrey. Como você disse, você me convidou, aceitei na hora. E disse para você, e repito aqui, se eu tivesse algum outro compromisso, eu cancelaria, porque a prioridade é sempre sua. Né? Não, professor, Admiro uma muito o honra. trabalho de todos vocês aí. Quando eu falo vocês no sentido da advocacia, porque ela é Sim, sim, indispensável. claro. Ah, é mais ou menos aquela ideia, né? Como que começa a justiça e como que começa a própria hermenêutica. Ela começa a partir da figura do advogado. Quando a parte vai no seu Concordo. escritório e conta o drama, o problema, ele já houve uma pequena interpretação inicial por parte do envolvido. Mas Cabe o ao advogado advogado que já faz essa transferir, né, a o informação. advogado faz esse filtro e ele faz essa análise preliminar. Então, nós temos aqui exatamente isso. Peter Hebel, naquela obra clássica Hermenêutica Constitucional, A Sociedade Aberta dos Intérpretes, ele já dizia isso, que a hermenêutica começa com a parte, com a sociedade. E quem faz a primeira filtragem é o advogado. Então, quando o advogado nos leva à causa, eu estou colocando aqui eu na figura de magistrado, já há uma perspectiva hermenêutica. É claro que, diante de um ambiente dialético, e não pode ser diferente, você tem que ouvir a parte adversa, porque numa lide nós temos pretensão e resistência. Então, certamente, a outra parte tem o direito dessa defesa. E aí que você, criando essa dialética a partir do contraditório, é que você tem a perspectiva, ao final, de buscar aquela hermenêutica, claro, tudo é hermenêutica, mas aquela que se adequa exatamente ao caso concreto. Então, é isso que você me convidou para, só fez esse pequeno aperitivo aqui, você me convidou para essa proposta. Nós Sim, discutimos exatamente isso, da onde que
essa hermenêutica nasce, como ela funciona, e dentro do que você me convidou, o limite, liberdade e limite do poder Sim, interpretativo professor. do magistrado, é que vamos trabalhar essa noite para ver se Sim. vamos conseguir entreter os nossos, na realidade, os seus convidados, né? Porque são todos seus convidados Sim, aí, sim, mas todos aqui e para ter uma aula com o senhor. Professor, quando muito a me honra. gente, quando a gente fala da hermenêutica, é um tema que também, que também eu tenho muito apreço, até para trazer aqui para a linguagem. Gente, hermenêutica, nós estamos falando da interpretação, né? O que entender da lei, né? O que retirar do texto, o que o texto quis dizer. Isso é hermenêutica, né? E quando a gente fala de hermenêutica, ficávamos, professor, muito no campo da academia sobre esse tema, né? Os estudiosos do direito é que se interessavam pela discussão do direito. E esse tema que eu selecionei para a nossa live de hoje, eu acho que é um tema ímpar para iniciarmos essas discussões nessas lives de justiça e direito, é liberdades e limites do poder interpretativo do magistrado. Professor, esse justo direito, esse projeto, ele é um projeto que visa trazer à comunidade, o direito, temas ligados ao direito e à justiça, com uma linguagem mais simples, com uma finalidade: retirar toda aquela seletividade de informação que hoje se tem feito. E combater o autoritarismo, combater o desrespeito às leis e combater o desrespeito à Constituição. Temas ligados à justiça de forma ampla, como política, como direito, lei. E essa é uma linguagem, esse é um campo onde a linguagem alcança a todos. Infelizmente, nós vemos hoje, professor, e essa é uma realidade, a mídia seletiva, hoje a informação com muitas vendas, e esse é um campo que ninguém pode nos calar. E esse é um tema que tem ganhado muito espaço social. Hoje, a população tem se interessado muito, professor, não há como fugir disso, a população tem se interessado muito com o direito, com a forma com que os juízes têm interpretado. Hoje, todo mundo discute futebol, luta, o povo gosta de luta também, futebol, luta, saúde e direito. Hoje o povo conversa sobre isso. E a interpretação, o campo da discricionariedade interpretativa do magistrado tem ganhado muito interesse da população. Por isso que eu selecionei esse tema. Hoje você liga a televisão, tá lá a CNN falando de um julgado, do entendimento do Gilmar, né, do entendimento monocrático, do entendimento do colegiado. Então a primeira indagação que eu faço para o professor é: professor, como o senhor identifica, na sua visão, aonde que o senhor identifica o fato desse tema da liberdade e limite interpretativo do magistrado? Onde que o senhor identifica que esse tema ganhou tanta repercussão e interesse social? A que o senhor atribui essa repercussão e interesse social desse tema? Bom, Jeffrey, vamos lá. Na realidade, o simples título desse nosso bate-papo já nos coloca num grande desafio, porque pode parecer um paradoxo, mas não é. Onde você coloca as palavras liberdade e limites no mesmo contexto. Na realidade, podemos entender que a liberdade ela vai até onde começa o direito ao próximo, o limite, né? Então seria mais ou menos uma ideia de limite. A hermenêutica tem ganhado um campo, e em especial a partir do século XX, isso tem crescido muito. Nós vamos chegar lá. Eu quero só fazer essa introdução para entendermos exatamente essa perspectiva hermenêutica. Você lembra, nas aulas eu dizia, os antigos gregos, eles não se preocupavam com a hermenêutica numa perspectiva filosófica. A hermenêutica, pela mitologia grega, era uma mera revelação dos deuses. Então, tanto que a hermenêutica vem do deus Hermes. Hermes, que era o mensageiro do Olimpo, ele, pela mitologia grega, ele recebia as informações dos deuses e retransmitia aos mortais. Isso mais de 2000 anos atrás. Foi a partir do século XVIII, claro, a hermenêutica sempre existiu, sempre dentro de perspectivas filosóficas aqui. Aristóteles foi o primeiro a trabalhar com a ideia de hermenêutica, a ideia da hermeneia, mas só que e depois a Igreja Católica apoderou-se da hermenêutica, e toda a interpretação ela era religiosa, ela era ligada à Bíblia em especial. Isso foi muito comum na Idade Média. Mas foi a partir do século XVIII que aquele doutrinador alemão Friedrich Schleiermacher começou a identificar na hermenêutica um campo científico humanístico, um campo da reflexão. Então, a partir daí que nós podemos falar exatamente nessa
como diziam os romanos, muito embora a expressão na época, ars interpretatio, a arte da interpretação. A hermenêutica é isso, é a arte da interpretação. Somente no século XX é que ela ganhou esse vulto como nós temos hoje. E como a nossa sociedade, ela está uma sociedade cada vez mais complexa, isso aí é fato, você observar da pluralidade de posicionamentos políticos, posicionamentos religiosos, posicionamentos esportivos, quer dizer, em todas as áreas que a sociedade vive hoje, nós temos complexidades. E isso faz com que aumente ainda mais a necessidade de que, em toda esta produção, em toda essa cadeia de relações humanas, que no fundo são relações humanas. O que está acontecendo agora entre nós dois e nosso público aqui são relações humanas. Nós estamos aqui dialogando. Começa a ter uma extensão hermenêutica a partir da amplitude das relações humanas. Então nós temos a facilidade do clássico positivismo alemão do século XIX, ele vai perdendo espaço para esse ambiente multifacetário. Hoje nós falamos em gêneros, hoje nós falamos em posições políticas, como eu disse agora há pouco, numa variedade. Não temos apenas 2 partidos políticos, como classicamente havia no passado, MDB e Arena. Você acho que nem era nascido quando nós tínhamos essa questão. Eram 2 partidos. Hoje não, nós temos uma amplitude. Então, isso faz com que haja uma necessidade de nós, participantes do processo do direito, e você agora há pouco disse a importância do direito, é exatamente nessa perspectiva, de nós nos aprofundarmos na arte da interpretação, seja no campo do direito penal, do direito civil, no processo penal. Por quê? Porque toda essa normatização, ela não é simplesmente uma letra fria da lei. Ela se prepara a partir de toda a percepção que o legislador passa do meio que ele vive. Então ele precisa criar uma norma que vá atender uma gama da sociedade. Só que, ao mesmo tempo, essa gama ela não pode ser estanque. Então você cria uma norma abstrata que vai atender hoje, amanhã e depois de amanhã. Por exemplo, e você trabalha na área de direito penal, o nosso Código Penal é de 1940. O nosso Código de Processo Penal é de 1941. Então nós temos normas que elas estão nesse ambiente legislativo há 70, 80 anos. E como é que fica? Será que é a mesma forma de interpretar? Será que há uma evolução? O contexto social mudou? Então você tem, exatamente nessa pergunta, liberdade e limites do poder interpretativo do magistrado. Bom, primeiro, por que falamos do magistrado? Não é porque eu sou magistrado, é porque pelo modelo constitucional brasileiro, a palavra final é do magistrado. Não que seja a melhor palavra, mas o legislador ele teve que trabalhar com a finitude. Então, quando ele escreveu a Constituição, não só de 88, mas vamos pegar a de 88, quando ele escreveu a Constituição, ele veio dizer o seguinte, nós temos poderes harmônicos, independentes entre si, mas que são necessários os 3. Na ideia clássica de Montesquieu, quando ele veio trazendo exatamente isso, legislativo, executivo e judiciário. Só que pelo nosso sistema, alguém tem que dar a palavra final, e o Poder Judiciário cabe em cima disso. Então, em tese, o Poder Judiciário, por dar a palavra final, ele tem que aparentemente acertar, ou o menos errar. Eu digo isso porque nós somos seres humanos e nós somos falíveis. Então, ao mesmo tempo que o magistrado tem uma liberdade interpretativa, e ela se dá por conta da complexidade que hoje em dia a sociedade se envolve, você não tem apenas um único universo, você tem um universo multifacetário, ao mesmo tempo o julgador está limitado, não digo ao texto constitucional, mas sim à norma constitucional, de cima para baixo, depois a norma infraconstitucional. E eu estou separando o texto de norma, contrariando outros doutrinadores que entendem que é uma coisa só. Leon Streck, até onde eu sei, ele entende que texto e norma eles fazem o mesmo objeto. Eu já entendo que não. Você tem no texto um discurso em abstrato. E você tem na norma um discurso em concreto. Eu estou dizendo isso porque quando você escreve assim, por exemplo, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Isso é o texto. Qual que é a norma? A norma não é matar. proibitiva. Se você matar, você poderá sofrer sanções, mas não significa que quem matou automaticamente está condenado. Nós temos excludentes, nós temos exculpantes, nós temos várias situações que podem modificar o ambiente que estamos envolvidos. Então, o magistrado, ao trabalhar com liberdade e limite, é exatamente em cima dessa premissa. A liberdade é exatamente dada pelo contexto constitucional, pelo legislador constitucional, quando disse, caberá ao Poder Judiciário a palavra final. Mas, de qualquer sorte, a esse mesmo magistrado não lhe será dada autonomia de vontade.
Autonomia de vontade no sentido de que você faz o que você quiser. Não. Você vai participar a partir do quê? A partir exatamente de um comando normativo, seja ele constitucional ou infraconstitucional. Então, nós temos praticamente uma ideia de uma liberdade vigiada. O poder discricionário do magistrado hoje, ele de certa forma pode parecer um antagonismo que eu vou dizer, mas ele é uma discricionariedade vinculante. Mas vinculante é o quê? A norma. Mas ó, mesmo assim, como as normas, elas têm uma elasticidade, você não tem como ser algo exatamente estanque. É como se nós pegássemos um elástico, eu não tenho aqui um para mostrar, e você esticasse. Eu falava isso em sala de aula. A norma está dentro desse elástico. Você pode esticá-lo e retrocedê-lo no que for necessário. E vai ter um limite. O texto, ele fica ao redor desse elástico. Quanto mais você puxa, ele vai se esticar, vai se esgarçar, mas ele ainda admite. Ele vai estar dentro de um painel, ele vai estar dentro de uma moldura, como dizia Kelsen, a moldura fática. Mas na hora que ele se rompe, é porque ele não suporta mais esse próprio contexto e precisa ter daí atualização, se for o caso. É a mesma coisa. Nós não temos hoje numa sociedade, por exemplo, no século XXI, o mesmo comportamento do século XX. Então peguemos o ano de 1921 na história do Brasil. Como é que era a sociedade brasileira 100 anos atrás? Será que era exatamente como é hoje? Não, claro que não. Então, por conta disso, é que as normas são atualizadas, e aquelas que não são atualizadas pelo texto devem ser atualizadas pelo intérprete. E é por isso que você tem a liberdade. Mas, ao mesmo tempo, com limite, porque também, senão, nós partiríamos para algumas escolas do passado, como, por exemplo, a escola do direito livre, que ela foi escrita por volta dos anos 20, no século passado, por alguns doutrinadores, que dizia que o texto ele era sempre insuficiente, que o texto, por si só, era desnecessário, que o julgador deveria ter exatamente autonomia para julgar de acordo com os seus sensos e sentimentos. Então nós tínhamos isso há 100 anos atrás, aproximadamente por volta de 1920, os fundadores dessa escola começaram a exatamente trabalhar. Hermann Kantorowicz e Buffnoir eram os representantes desse modelo da autonomia. Tanto que, posteriormente, passados uns 50 anos, na Itália surgiu aquela proposta que o Brasil importou, entre aspas, né? Basicamente foi o judiciário gaúcho, o direito alternativo. Isso foi muito utilizado nos anos 70 e 80, mas caiu por terra porque isso aí criava uma insegurança. Então, você não pode ter essa liberdade total, porque você pode, ao final, criar uma insegurança, porque dependendo do que eu pense, a minha verdade pode talvez não ser a sua verdade, Jeffrey, ou a verdade daqueles que estão nos assistindo. Certa feita perguntaram a Foucault o que é verdade, e ele disse, a verdade é a conveniência de cada um. Então, a minha conveniência pode ser minha verdade, mas não necessariamente uma verdade de caráter mundial, ou de caráter universal. Então, é interessante você trabalhar com as duas palavras que você colocou no título da nosso bate-papo, liberdade e limite. Não é contrassenso, não é paradoxo, não é antagonismo. Mas eles se atraem na medida em que você tem, sim, essa autonomia por conta de uma sociedade complexa que nós vivemos, mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um limite, porque, como dizia Aristóteles, o limite é a lei, nada está acima da lei. Então, e às vezes, essas frases são ditas até, graças a Deus, no Supremo Tribunal Federal, às vezes eu ouço. É importante isso. Eu já vou chegar nada nesse está ponto. acima da lei. Eu já vou chegar Mas nesse enfim, ponto. só eu falando, pode falar também, Jeff, porque na realidade é um bate-papo. Sensacional. Um baita resumo do poder interpretativo do magistrado. Um baita resumo da função do magistrado. Achei sensacional. Foi uma aula para todos que estão assistindo. Não, longe disso, é só bate-papo, cara. Foi muito, muito, muito bom mesmo. Agora, professor, retomando aquele ponto ali, esmiuçamos perfeitamente, acho que o tema da live. Agora, eu pergunto ao senhor, a sua opinião. O Luiz Osório Moraes Panza, tá? A sua opinião. Professor, aqui o senhor atribui o atual interesse da sociedade por este tema. Como eu disse, todos hoje se interessam por esse tema. E aqui o senhor atribui esse momento, porque, professor, eu acho que é um dos temas com maior repercussão social. O interesse da população pelo poder interpretativo do magistrado é um dos maiores temas sociais hoje, maiores interesses
da população, é um tema de maior interesse da população. Aqui o senhor atribui esse momento que nós estamos vivendo de todo cidadão se interessar pelo entendimento e pela vontade do magistrado. Jeffrey, primeiramente, já foi o tempo, pelo menos na minha visão, que o magistrado ficava encastelado. Na realidade, nós somos aqui servidores, tal qual várias outras profissões, elas existem, todas de relevância total, todas de relevância essencial dentro da sociedade. Isso então é fato. Então, a importância do advogado é a mesma do juiz, é a mesma do promotor. Só para dar um exemplo. Que é a mesma do lixeiro, que é a mesma da garçonete, que é a mesma do pedreiro. Por quê? Porque todos eles constroem uma sociedade. Eu não faço isoladamente, nem você. Então nós precisamos, nós interagimos. Hoje há aqui são vários fatores. Há uma noção de interação social, primeiro. Segundo, a informação hoje que nós recebemos, ela é muito mais rápida, ela é muito mais atual e ela tem um alcance universal. O exemplo disso está na nossa frente. Eu estou conversando com você na sua casa, eu aqui na minha casa, no meu escritório. Como você disse no começo, poderíamos estar numa sala de aula, até seria mais bacana. Eu estou sentindo falta disso. Em março agora completa um ano que eu não dou aula em sala de aula. Não sei se voltaríamos para a sala de aula, não sei. Esse ano acho que não, mas ano que vem a gente volta. Espero que na Idade Média a peste negra durou 7 anos aproximadamente na Europa, no século XIV. Se nós ficarmos 7 anos do jeito que nós estamos, vai aumentar o índice de brigas domésticas, de suicídio, de um monte de coisa. Vai aumentar, porque ninguém vai aguentar. Mas acredito que esse ano já, se Deus quiser, com a vacina. Mas enfim. Eu vi um meme, desculpa cortar, professor, não é o nosso caso, até é importante dar uma descontraída. Eu vi um meme assim, eu nem tenho tanto medo da pandemia, eu tenho mais medo das lives retomarem. Sim. Não no nosso caso, porque a nossa live... não pode, teu projeto é muito bacana, cara, vai em frente. Porque aquela live da informação, o que nós precisamos é de informação. Sim. Mas a boa informação. Bagunça por bagunça tem um monte aí. Esse é o projeto. Agora, a ideia do conhecimento... A ideia do conhecimento, ela às vezes ela fica escassa. E fica às vezes esparsa. Tem muita informação só que eu tenho uma grande amiga, até fiz uma live com ela agora na pandemia, meses atrás, é uma psicóloga. Eu assisti. Assistiu? Assisti. Que bom. Foi muito bom. Ela disse que pensar dói. O ato de pensar dói. É claro que é uma figura de linguagem. Ela quer dizer que sair da tua comodidade, sair da tua zona de conforto, sim. Às vezes pode ser um desafio muito grande. Então, isso que nós estamos fazendo, a ideia do conhecimento, é exatamente isso. Mas voltando à tua pergunta que eu estava falando, o nível de informação hoje em dia é um nível de informação muito rápido. Sim. Pare para pensar quanto tempo demorou a carta de Pedro Vaz Caminha para chegar até Portugal, informando sobre a descoberta do Brasil. Sim. O rei Alfredo da Inglaterra, no século IX, que basicamente foi o rei de Wessex, e ele foi responsável por buscar no futuro a unificação da Inglaterra, porque a Inglaterra ela nunca foi Inglaterra como é hoje. Ela era formada por reinos. Mas isso por volta dos séculos 5, 6, 7, 8, 9 também. Foi o rei Alfred o Grande, que abriu as portas para a unificação. Isso só aconteceu no século seguinte, por volta de 925 mais ou menos, que o rei Athelstan, ele conseguiu fazer a unificação da Inglaterra. Mas o que tem o rei Alfredo? Ele fez uma peregrinação da Inglaterra, onde ele morava, ali no sul da Inglaterra, até Roma, para visitar o Papa. E demorou meses para chegar nisso. Hoje nós podemos fazer um tour virtual pelo Vaticano, pela internet. Por que eu estou colocando isso? Não é aula de história, mas eu estou colocando alguns detalhes para mostrar que a informação, ela chega muito rápido. Então, todos nós temos informação. A exposição em demasia de algumas pessoas também levam à curiosidade natural. Eu faço uma pergunta para você. Claro, você vai saber porque nós estamos no Brasil, mas você sabe o nome dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. Com certeza. Será que na mesma proporção os alemães sabem o nome dos juízes da Corte Alemã Constitucional? Ou será que a população norte-americana sabe de cor o nome dos 9 juízes da Suprema Corte Americana? Provavelmente não. Por quê? Porque não há uma exposição do que eles fazem. Para o bem ou para o mal, TV Justiça, às vezes, essa amplitude, ela coloca essa questão de uma exposição em demasia. Não estou falando que não tem que ter transparência. Tanto que a publicidade é um dos 5 princípios basilares da administração pública no artigo 37. Sim. Certo? Mas uma coisa é a publicidade.
Outra coisa é a exposição. Exposição. Então, a maneira com que as coisas estão acontecendo no mundo, e todo mundo é crítico. Eu sempre digo também em sala de aula, tem mais um detalhe. O brasileiro, ele é, até onde eu sei, dos países que eu conheço do mundo, o brasileiro, ele é especialista em generalidades. Todos nós conversamos sobre É isso que eu falei há pouco. O brasileiro sobre gosta de falar flores, sobre tudo. Uhum. sobre turbina de avião, sobre guerra nuclear, sobre receita de bolo. Todo E mundo tem sabe opinião. tudo. E tem opinião sobre tudo. Opinião. Aquilo que eu não sei, não abro a boca. Eu gosto de ouvir primeiro. Mas o brasileiro tem Então, opinião isso eu sobre aprendi tudo. com o tempo. É claro que só com o tempo a gente acaba amadurecendo e criando um comportamento bem mais tranquilo. Mas, continuando a tua pergunta. Sim. O nível de informação hoje está muito rápido e está muito amplo. Então, se eu tô conversando com você, coloquei o celular na minha frente aqui, eu estou com o meu computador aberto. Se eu quiser ir aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, pesquisar alguma coisa, eu consigo. Converso contigo, pera um pouquinho, deixa eu ver aqui tal assunto. Deixa eu abrir aqui como é que foi como é que está a Bolsa de Valores da China, do Japão, porque certamente está abrindo lá, já são 12 horas de diferença. Eu gostei da já sua fico sabendo resposta, professor, em atribuir parte desse interesse da população à própria exposição do Poder Judiciário. Tá o senhor me permite fazer linkar com uma próxima pergunta? Nesse ponto da própria exposição do Poder Judiciário, eu trago uma segunda indagação. Todas indagações de interesse social, porque a população quer ouvir o juiz aqui, né? O senhor, querendo ou não, reflete, né, parte desse poder, né, e consegue nos colocar em conexão com esse poder judiciário. Para muitos distante, para outros mais próximos, né? Mais próximo. Mas, professor, nesse caso, o que o senhor entende sobre o ouvir do Poder Judiciário aos interesses sociais, ao clamor social? O senhor acha que o Poder Judiciário deve estar atento aos anseios sociais, deve dar ouvidos ao clamor da coletividade? O que o senhor entende sobre isso? Porque é um poder que, querendo ou não foi eleito. Esse é o ponto. Desculpa te cortar. Nós temos o legislativo a dar ouvidos, nós temos o executivo a dar ouvidos. E agora, muito tem se discutido isso, do judiciário também se inclinando a dar ouvidos aos anseios sociais. O que o senhor entende a respeito disso? Aquele livro, O Caso dos Exploradores de Cavernas, que é um livro básico de primeiro período de faculdade, o Longfellow, que escreveu, ele foi muito preciso nisso. Ele criou uma situação hipotética de um crime que teria acontecido num país futuro, hipotético, enfim. E aí, eles são julgados por um homicídio, porque eles teriam matado um dos participantes para comer a carne, para sobreviver, porque eles ficaram presos numa caverna. E eles foram julgados por homicídio. E saiu uma sentença de primeiro grau e eles recorreram. 5 julgadores decidem o destino. Eu não vou falar aqui para não criar spoiler. Então, eu sugiro às pessoas que leiam esse livro. É bem bacana. É exatamente a arte da interpretação, a arte da argumentação em cima disso. E um desses julgadores, ele se preocupa com a opinião pública. Dizendo, como é que eu posso decidir a partir de ao contrário a opinião pública? Então, aquilo que você coloca, vários jogadores se preocupam com a opinião pública. Mas o Poder Judiciário não deveria se preocupar somente com a opinião pública. Veja, eu não estou tirando a opinião pública, eu não estou endeusando a opinião pública, nem estou demonizando a opinião pública, porque ela faz parte da sociedade. A questão é exatamente, eu vou usar aquela expressão que eu usei no começo, filtrar a opinião pública. O ministro Marco Aurélio, que se aposenta agora em julho próximo, ele sempre diz que o Poder Judiciário, às vezes, ele tem que ser contra-majoritário. Ele tem que ser contra-majoritário porque ele não pode, e eu fiz referência a Aristóteles minutos atrás, sobre a ideia do império da lei. Claro que ele não usou essa expressão, eu estou usando o império da lei, ou seja, nenhum de nós está acima da lei, porque a lei vem para regrar. Então, preocupar-se somente com a opinião pública não é correto. Mas também não afastar por completo. A virtude está no meio. Médios virtus. Você tem que ter a virtude no meio. Você tem que ouvir aquilo que é necessário. Mas tem que fazer juízos de valor, porque nós somos pagos para isso. E você disse, é o único poder que não é eleito. Dentro do nosso modelo brasileiro, eu confesso que eu fico aliviado de não sermos eleitos, porque nos dá autonomia, aí eu vou usar o elemento do teu texto para que se proteja
aquele teu cliente que às vezes é massacrado pela opinião pública. E você que faz júri, sabe o que eu estou dizendo. Sim. Você entra Quantos perdendo. julgamentos, quantos julgamentos você já não entra perdendo, essa expressão não entra perdendo, por quê? Porque se criou exatamente no ambiente social em que vive. Desconstruir toda a criação da imprensa. Isso faz parte da natureza humana. Você não tem como também criticar, porque isso é natureza humana. Nós somos seres humanos de carne e osso e alma. Então nós temos a paixão, o passional faz parte. É por isso que é importante ouvir para entender, mas não necessariamente acolher como se fosse uma verdade absoluta. Sim. Porque, vou dar um exemplo. Alguns anos atrás, eu não sei se foi no Guarujá ou foi em Santos, uma moça, ela foi confundida com uma bruxa. Teriam dito, há uma bruxa que está sequestrando crianças aqui na nossa cidade e fazendo rituais satânicos. Fizeram um retrato falado de uma moça. E a coitada, isso aconteceu, você vai lembrar disso, aconteceu alguns anos atrás. A coitada da moça tinha um salão de beleza e coincidentemente ficou com o cabelo igual do desenho falado. E não era ela. Ela foi, entre aspas, reconhecida na rua. Eu não sei se foi Guarujá ou Santos, foi litoral paulista. Escrachada. Ela foi. Não, ela morreu, mataram-na. Ela foi morta. Ela foi morta, procura. Eu não vou exatamente achar as palavras aqui, mas isso aconteceu ou em Guarujá ou em Santos. Isso eu lembro que foi uma das duas, em que ela foi linchada. Porque ela foi confundida com o retrato falado que colocaram na internet, dizendo essa seria a pretensa bruxa aqui da nossa cidade. E não era ela. Aí, depois dela ter sido trucidada e morreu, alguém disse, não é ela, e cada um foi para um lado. A polícia acabou prendendo alguns e alguns foram processados e condenados. Mas quem fez isso? A opinião pública. Claro, opinião pública, estrito senso. O caso Jean Calas, que aconteceu no século XVIII, na França. Jean Calas era um comerciante. Ele era protestante, ele era huguenote, e o filho queria se converter ao catolicismo. E o catolicismo era a religião da França, da época dos Luíses. E o pai não queria que ele se convertesse. O que o menino fez? O final da história eu vou contar para depois. Ele se suicidou. Foi descoberto o corpo do menino na casa. Menino que eu digo já era um rapaz. Naquela época, pensava-se que todo o suicida não teria lugar no céu. Ele vagaria no purgatório a vida eterna. Então não era de bom tom que as pessoas se suicidassem, porque tinha o resultado negativo da religiosidade católica, que era muito forte. Então, os pais acobertaram o suicídio dizendo que havia sido um latrocínio. Só que a população francesa da cidade, eu não me recordo qual que era a cidade francesa, mas enfim, foi por volta de 1760. Se procurarem lá, Jean Calas, vão encontrar essa história. A sociedade disse que foi o pai que matou. Por quê? Porque ele era calvinista e não aceitava a conversão do menino para o catolicismo. Então, a sociedade da cidade pressionou as autoridades, acusando de ser o matador do filho. E o Jean Calas foi preso, foi processado, torturado, condenado e executado em toque de caixa. Toque assim, ó, bem rapidinho. Alegou inocência o tempo todo. E ele foi morto de forma violenta. Se vocês pegarem os registros históricos, não foi nada agradável, uma injeção letal. Não, ele foi literalmente trucidado. Quem se compadeceu dessa história foi Voltaire. Tanto que ele escreveu o livro Tratado sobre Tolerância a partir desse fato real que aconteceu na França no século XVIII. Quem foi que condenou e matou o Jean Calas? A opinião pública. Popular. O professor... O senhor... Então, mais um só. Tá. Jesus Cristo, ele foi preterido. Sim, clamor popular. Então, popular, interesse. Então, temos que ir com calma. É importante ouvir, mas até um certo ponto. Porque nós não temos, em nenhum dos ambientes, nenhum juiz é 100% perfeito, nenhuma sociedade é 100% perfeita. Então é preciso que nós temperemos, vamos temperar, vamos moderar, né, esse ambiente. Então, ouvir até um certo ponto, ou pelo menos entender o que está acontecendo, mas fazer um juízo de valor não apenas a partir da sociedade, mas através de ambientes históricos, antropológicos, científicos, culturais, religiosos. Então, professor? O senhor entende, então, me perdoe fazer esse resumo. Não, mas vai falando, senão você me deixar aqui. Não, excelente. O senhor entende que, de fato, o judiciário deve ouvir o interesse e o clamor popular, deve conhecer os anseios da sociedade, porém não deve se inclinar aos anseios populares, isso?
O Não, isso judiciário mesmo, não não pode se necessariamente. inclinar ao clamor popular, mas deve Não, conhecê-lo. não, porque viver numa sociedade hoje vai. Olha, todo esse trabalho que você fez, cara, você foi muito feliz na escolha do tema e das colocações que você está me provocando. Porque é cíclico e também é um círculo. Por quê? Porque a sociedade hoje, ela depende. É como dizem os sociólogos, nós mais coexistimos do que existimos. Uhum. Dificilmente você encontra alguém isolado. Nenhum homem é uma ilha. Então, Uhum. eu preciso do outro. Sim. E é exatamente isso que eu trabalho, até quando eu trabalhei na minha tese de doutorado, eu trabalhei com a hermenêutica da alteridade. Eu preciso entender e compreender o outro. E sentir o que o Sim. outro sente a partir da sua perspectiva. E Eu o me vejo no magistrado não outro. pode se isolar dessa sociedade, Ele não certamente. pode. Certamente. Isso é impossível. É impossível você ter esse Claro, ambiente. claro, claro, Então você claro. tem E o exatamente isso. judiciário isolado, perdoe o meu parênteses, o juiz isolado, ele é ruim para a causa. O Claro juiz que que não sim. conhece a realidade daquele que ele está julgando, aquele que não conhece ou não entende a realidade daquele que está julgando. Professor, em muitas outras lives eu tenho trazido casos de policiais, o senhor deve ter acompanhado, porque eu entendo que os policiais têm sofrido muitos julgamentos, podemos dizer assim, precipitados, né? Muitas vezes, professor, eu trago casos aqui, a diferença de um juiz que conhece um pouco da realidade do policial, um juiz que já foi num stand, já fez um curso de tiro, e o juiz que não tem ideia do que um policial faz na rua, a diferença de tratamento desse juiz para com essa pessoa. E isso eu falo da classe policial, mas em qualquer outro setores. Então eu concordo, o juiz não pode estar isolado da realidade, mas eu critico aquele que se inclina ao clamor popular para estar bem com determinados grupos. Então, se o senhor me permite, tem até um apontamento do Robson, grande amigo, ele colocou assim, ó, me parece que as recentes decisões do STF eclodiram esse interesse e debate em vários setores da sociedade, cada qual buscando o seu objetivo. Eu gostei dessa parte final que ele fala, interesse da sociedade, cada qual buscando o seu objetivo. Infelizmente, nós vemos hoje setores daquilo que a gente chama de identitários, né? Então, grupos, hoje as pessoas estão cada vez mais divididas em seus grupos, né? E uma crítica que eu faço, professor, que infelizmente nós temos visto, isso a gente pode falar de forma genérica, eu que estou de fora posso falar, infelizmente ainda existem, e eu tenho visto, nós vemos na prática, magistrados se inclinando não só para o clamor social, como magistrados se inclinando para determinados grupos. Não só é gravíssimo um juiz se inclinar ao clamor social para estar bem, para muitas vezes uma bela aparição midiática, como se inclinar para determinados grupos em detrimento de outros. É uma crítica que eu faço. Então nós queremos, como sociedade, ouvir do senhor o que o senhor pensa a respeito disso. Hoje, magistrados que se inclinam para interesses de determinados grupos. O que o senhor vê sobre isso? Vou ser bem objetivo e deixando claro que toda a minha colocação aqui é dentro do magistério. Graças a Deus eu estou protegido pela O LOMAN, porque as Luiz opiniões Osório Moraes acadêmicas... Panza, Não, as opiniões professor, acadêmicas elas são claro. protegidas pela LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Não estou falando como magistrado, eu estou falando como Desculpa professor. muitas vezes te colocar numa situação meio Não, injusta, eu tenho professor. liberdade. Eu já fiz várias Mas o povo críticas aqui e já quer recebi ouvir. críticas, né? Porque também eu não sou dono da verdade. Claro. Não se pode inclinar. De maneira alguma não se pode inclinar. O que você tem que ter é total abstração. Tanto que, veja, eu sempre dizia em sala de aula, Jeff, quando dei aula para você, eu dizia, o juiz, ele tem que ser ele tem que ser isento. Ele tem a obrigação de estar isento. Ele tem que ser imparcial. Total. Ele não tem que pender de nenhum lado, nem para outro. Porém, claro que todo ser humano, ele não é neutro. Eu sempre separava imparcialidade de neutralidade. Claro. Eu sempre dizia em sala de aula, um juiz não é neutro, porque o juiz é um ser humano. Claro. Não é, a toga, ela não vive sozinha. Então alguém tem que estar dentro dela. Então todo juiz não é neutro. Mas não necessariamente significa que com base... Não significa que com base nisso ele vai ser imparcial. O professor Jacinto diz que o juiz deve estar alheio aos interesses das partes.
alheio, ele usa esse termo. Eu gosto desse termo do professor Jacinto. Sim, ele tem que, como eu falei, o juiz não é, imparcial. Desculpa, o Não juiz é não é neutro. neutro, mas ele tem que ser imparcial. Ele E tem que muitas vezes decidir. parecer parcial também, né, professor? Sim, Parecer parcial também faz parte, né? mas você não pode trabalhar nessa perspectiva, porque senão você acaba. Se você no sentido abstrato, não você, Jeffrey, senão Claro, claro. acaba criando aquela perspectiva da, não digo temor, mas da desconfiança. Não raras as vezes, e hoje as críticas são muito grandes, por isso que existem pessoas que defendem ministros das cortes superiores deveriam ser escolhidas pela própria carreira da magistratura. E você me Eu fez aquela concordo. pergunta do magistrado, ele não ser eleito pela população. Isso dá para ele uma isenção, isso dá para ele uma autonomia E para eu decidir. comecei falando, professor Para ver se Osório, cai. o Aham. professor Osório, fiz questão de destacar um juiz de carreira que vem falar sobre o poder do magistrado. Um juiz de carreira, eu vejo muita diferença. Por quê? Batendo nesse ponto, daí, muitas Tá caindo meu vezes, tripé aqui. apoia ele no computador igual eu. Eu apoio, O que eu vou eu não fazer estou aqui? usando o tripé, eu não estou usando o tripé, eu apoio ele. Não, agora tem que segurar com a mão que o meu tripé estragou ali. Mas fale. Mas ficou muito claro, professor, essa sua preocupação com a isenção do juiz. E é uma crítica que toda a população tem feito hoje, de infelizmente, em todas as áreas, professor. Bons juízes, bons advogados, bons promotores e aqueles que não são tão bons assim, né? Agora, e essa é uma deficiência que eu tenho visto, até pelo momento que nós estamos vivendo, de interferências da própria imprensa, interferências da própria mídia. Isso é um gancho que eu puxo para o senhor, dessa interferência da mídia. Como que o senhor enxerga a posição do magistrado? Como que ele deve conviver com esse contato com a mídia? Porque hoje o senhor dá uma decisão, professor, numa quinta-feira, e agora não mais, né? Porque o senhor agora tá na vice-presidência, né? Mas Segunda-feira que vem, tá quase lá, ainda não segunda-feira, chegou. tá É. próximo. Mas até ontem o senhor estava, até hoje, né? Nessa próxima quinta, acho que o senhor tem julgado. O senhor dá uma Eu tenho decisão, sessão de julgamento. o senhor dá uma decisão que muitas vezes passou a semana inteira na televisão e depois o seu julgamento vai passar e dando o seu nome e mostrando o seu rosto. Como que o senhor acha que o juiz deve lidar com esse contato? Porque hoje a mídia está escancarando as coisas, a mídia hoje divulga nomes, divulga as pessoas, particularidade, entra na vida pessoal do magistrado, entra na vida pessoal de todos. Como que o senhor acha que o magistrado deve lidar com essa nova imprensa? Um magistrado não pode se inebriar com a imprensa. Juiz midiático nunca funcionou. Ele tem que ser parcimonioso. Não pode dar opinião sobre situações que provavelmente poderá decidir no futuro. Não pode fazer isso. Ele não tem que antecipar nada. Claro que às vezes a informação é importante, porque por mais que muitos não gostem, judiciário livre, imprensa livre são essenciais. Não necessariamente que você vai dar autonomia de vontade completa. Mas se você tem uma imprensa livre e um judiciário também independente, você tem, de certa forma, a ideia de segurança. E, claro, responsabilizando aqueles que abusam. Essa a questão que se coloca. O problema é a má imprensa. Assim como o mau juiz, o mau advogado, o mau médico. Então, tudo que é mal, ele atrapalha a sociedade. O problema não é a ideia de imprensa. O problema é a ideia da má imprensa. E, lamentavelmente, até uma má manchete pode induzir, levar ao erro. Porque tem muita gente que nem lê a reportagem, só lê a manchete, e já faz juízo de valor a partir disso. Então, os profissionais da imprensa, eles têm que tomar um cuidado muito grande com aquilo que apresentam, porque eles são formadores de opinião. E o juiz, ele não pode exatamente, e aí do que você perguntou, ele não tem o porquê se curvar frente à sociedade ou ficar, a sociedade não, a imprensa, ou ficar embasbacado com a imprensa, porque ela tem o papel dela de informar, mas não de deformar. Da mesma forma que o juiz tem o papel de julgar, e não, eu vou usar essa expressão, desjulgar. Porque quando você julga, você não julga assim, você julga o outro. Porque julgar a mim é fácil, eu posso fazer algo errado ou não, mas eu vou arcar com as consequências. Agora, quando você faz algo que os outros vão arcar com uma consequência que às vezes é uma consequência danosa,
Aí a complexidade ela aumenta muito. Então, a imprensa, ela é importante, mas ela tem que ter um cuidado fenomenal de cumprir com o seu papel simplesmente de bem informar. Então, eu critico a má imprensa como critico o mau julgador. Não é porque eu sou julgador, eu vou dizer que todos são perfeitos. Eu acho que nós já perdemos, professor, o controle. Desculpa te cortar, me perdoe minha falta de educação, professor. Tá? Não, de maneira alguma, Jeffrey. Me perdoe minha falta de respeito em cortar, sem querer. Professor, eu acho que nós já perdemos o controle realmente, sabe, da finalidade de muitos da imprensa. Eu acho que é um caminho sem volta para onde a imprensa caminhou. Parte da imprensa tem lado, não tem mais como desfazer isso. Parte da imprensa tem se prevalecido da comunicação para pré-julgamentos, e é muito difícil desconstruir o pré-julgamento da imprensa muitas vezes. Como o senhor disse, eu num júri, eu fiz um júri em Irati, desculpa aqui, professor, mas eu fiz um júri em Irati, que demorou 2 anos o júri. E foram 2 anos de toda a imprensa de Irati escrachando o meu cliente. É um jogo muito difícil você entrar em plenário, né, com toda uma imprensa que há 2 anos mostrou só um lado. Né? Não tem como aqueles jurados não conhecerem o caso pelo lado da imprensa. Né? Então é muito difícil realmente você desconstruir, como no caso do cara na imprensa. E o senhor trouxe um ponto muito interessante do magistrado que não pode se enveredar com essa preocupação do que a imprensa irá noticiar. É isso que o professor quis dizer? O magistrado não pode estar preocupado com a notícia que será dada no seu julgamento. Eu já fui execrado pela imprensa aqui de Curitiba, uma vez no jornal, por conta de uma liminar que eu concedi num habeas corpus de um crime de homicídio. O crime em si, claro, já está julgado, foi bárbaro. Só que não havia fundamentação por parte do magistrado de primeiro grau quanto à prisão preventiva. Qual que é o meu papel no habeas corpus? O meu que eu digo do julgador, do relator. Você sabe disso, você sistematicamente entra com habeas corpus. Eu tenho que decidir de acordo com o que tem nos autos. Eu não posso substituir o julgador de primeiro grau e dizer, ele não disse isso, mas deveria ter dito. Então, não. E aí, não pode corrigir a falha, né? Não é essa a função. Então, o que aconteceu? Saiu a notícia e hoje em dia é muito fácil. Comente a notícia. Aí um colega meu disse, Panza, você por acaso leu os comentários da notícia? Eu falei, não li. Aí eu abri. Os 3 primeiros era corrupto. Certamente meus filhos tinham seguranças, que nunca tive. Você me conhece, eu ando a pé. Nem motorista o senhor teve. Eu não tenho nem motorista, cara. Eu não tenho nem carro, nada. Né? Então, eu vou com a minha moto pro tribunal e tudo mais. Só para mostrar isso. Então, na hora que eu vi aquilo, eu falei, chega, deixa para lá. Então, tudo gira em torno de uma situação que não é que foge do direito, mas o direito é uma consequência. Educação. Mas não é educação você frequentar o colégio. É educação no sentido de cidadania. Sim, isso nos falta hoje em dia. Então, se você tem uma... Esse é um tema muito interessante para debatermos um dia. Sim, quanto mais uma sociedade ela é educada, no sentido de ter uma educação completa, menos você punirá. Quanto mais você educa a criança, menos você pune o adulto. Essa frase é clássica. Sim, então, nós pensamos muito em punição, né? Punitivismo é o tempo todo. Tanto que muitas vezes já passei em algum lugar e falei, Panza, você é muito garantista. Eu falei, eu não sou garantista. Eu faço de acordo com o que nós temos no texto. Eu já ouvi muito disso. E eu não me considero garantista. Né? Eu me considero dentro do que eu aprendi e do que eu tenho que aplicar. Essa é uma outra discussão, professor. Desculpa cortar, eu nem tinha programado falar sobre isso, mas esse é um parênteses, desculpa de cortar. Mas muitas pessoas acham que o juiz deve fazer segurança pública. E o juiz não deve fazer segurança pública. Me corrija se eu estiver errado. Então, muitas vezes, o juiz deve estar preocupado, por exemplo, em corrigir uma situação, mantendo uma prisão, porque essa pessoa deve estar presa por um fim de segurança pública, assim por diante. As pessoas interpretam errado uma decisão, por exemplo, de liberdade. O juiz concedeu uma liberdade, né? Mas espera, esse juiz então está contribuindo com a prática criminosa, esse juiz não está preocupado com a reiteração criminosa, mas o juiz está limitado, isso é importante também, ao caso concreto, aquilo que é trazido, né? Aquilo que é trazido para o juiz. Então, se não trazem para o juiz o risco concreto de reiteração criminosa, o juiz não tem como adivinhar,
como presumir ou como retirar isso da imprensa. Então, cabe, por exemplo, ao Ministério Público, quando ele pedir uma prisão preventiva, ele demonstrar para o juiz que aquele preso, né, aquela pessoa que ele pede a prisão, ele tem um risco concreto, porque se ele não provar, não cabe ao juiz, né? Não cabe ao juiz provar aquele risco concreto. É isso, né, professor? Até para as pessoas também que ficam julgando muito a posição do juiz que concede uma liberdade e assim por diante. A prisão no direito brasileiro pode parecer um paradoxo, eu vou dizer. Ela é exceção. Então como é que você justifica 700 mil presos? Estou arredondando. Pode ser que esteja um pouco mais... 756. Então daqui a pouco estão beirando os 800. Tá aparecendo os números da Covid. Toda hora está aumentando. 37% presos provisórios. Provisórios, ou seja... e o ministro Gilmar Mendes, recentemente, ele fez uma crítica muito grande. Foi naquele caso... Foi julgado... Foi no final do ano passado, quando o ministro Marco Aurélio concedeu liminar do rap, como é que era? Ele estava preso, ele foi solto pelo ministro Marco Aurélio, depois... aquele cara do rap lá, de não acharam ele mais. Não acharam. André do rap, eu queria lembrar o primeiro nome. Esqueci o nome daquele cara, sei que fugiu. Aí depois a decisão do ministro Fux foi para ser ratificada em plenário. Foi o juiz falou, né? As críticas... O juiz falou assim, mas ninguém me falou que era o chefe da organização. Não foi esse ponto? Não, mas não é exatamente. Não. O ponto que eu ia dizer é o seguinte: o ministro Gilmar Mendes, ele disse que essa questão ele entendia a decisão do ministro Marco Aurélio, que disse que estava demorando o julgamento final, que o ministro Marco Aurélio tem entendimento que a prisão só se dá com trânsito julgado. Então, hoje, por 6-5, assim entende o Supremo Tribunal Federal, que já entendeu o contrário também. Sim. Né? O ministro Luiz Havassi era o contrário, 6-5 pela prisão em segundo grau. Agora, que mudou a composição, 6-5 pela não prisão em segundo grau. Tem que esgotar, salvo se ele veio ser decretada preventiva com fundamentação ou se ele está preso e justifica a continuidade dessa prisão. Mas o ministro Gilmar Mendes, ele disse, a uma certa altura, que essa questão da eternização ela é real. Ele, quando era presidente do CNJ, eles fazendo um levantamento dos presos, encontrou no Mato Grosso um preso provisório de quase 10 anos. Isso não é provisório, né? Se condenado, já teria progredido há muito tempo. Sim, certamente. Por mais que você tenha aí uma pena alta, 10 anos ele ficou no regime fechado. 10 preso, anos né? É uma progressão de uma pena de 80 anos. Sim, e ele disse que pegou isso, o CNJ pegou isso num preso no Mato Grosso, que é terra dele, Mato Grosso, né? Se eu não me engano. Então, é o que nós temos aqui. Voltando a essa colocação. A prisão no Brasil, ela é exceção, ela não é regra. Porém, o volume que nós temos de prisão hoje é muito grande. Claro que nem todas as prisões, elas se justificam. Tanto que eu já concedi N liminares para soltar e que depois foram ratificadas em composição no plenário. Né? Que exatamente tem a ver, até que eu ia fazer essa observação lá atrás, uma pergunta que você fez, mas agora já passou a questão do julgamento colegiado, do monocrático. Mas, enfim, eu quero falar sobre isso também. Bom, então vamos falar depois. Não vai esgotar o tempo, cara, acho que é 1 hora só que a gente tem. Ele deixa passar um pouquinho agora. Quer dizer, eu peço licença para o senhor, se for algum problema, passar um pouquinho. Não, é que daqui a pouco cai, eles não cortam? Não, ele não cai mais de imediato. Então tá, então me avisa, porque eu tô olhando aqui, são quase 9 horas, né? Vamos passar um pouquinho, tá muito bom o bate-papo. Não, pra mim não tem problema, o problema é cair. E quando eu fiz uma com o Carlos, uma com o Carlos, caiu. Ele caía, mas não cai mais. Então tá. Então, a prisão provisória... E se cair, a gente volta. Justifica... Não, eu tô aqui. Tô em casa mesmo, a vantagem é essa, né? Tem isso também. De domingo a domingo eu tô em casa. Né? Enfim. Então, por ser uma questão de excepcionalidade, não poderíamos ter tantos presos. Mas isso exatamente reflete naquilo que eu falei agora há pouco minutos atrás. A questão da educação. Quanto mais educado é um povo, menos nós teríamos criminalidade, menos nós teríamos desequilíbrio. Eu concordo. Menos nós teríamos essa gangorra, essa balança de ambiente socioeconômico e político. Não teríamos. Então, exatamente nessa perspectiva, você vê que nós temos um modelo que tenta evitar isso. O problema é exatamente a sociedade como se coloca. Existem os bons e os maus. Sempre a ideia, o que nós colocamos é que nós queremos estar do lado dos bons. Mas, às vezes, até nós nos policiamos, porque, às vezes, nós pecamos por sermos o próprio mal a partir de um pensamento. E aí, nada mais contemporâneo do que Thomas Hobbes. O homem é lobo do homem.
Sim, É a guerra de sim. todos contra todos, né? Então, quando Thomas Hobbes escreveu no século XVII o Leviatã, parece que ele estava escrevendo para hoje. Tava hoje. Teve uma observação que eu fiz aqui, professor, que eu confundi o caso. Um caso nosso aqui do Paraná. Foi um chefe de uma organização criminosa que foi solto. E a mídia, a imprensa caiu em cima do juiz. Pô, como que você solta um chefe do PCC da vida, uma facção assim? E o juiz falou, mas espera, o juiz respondeu, acho que o Ministério Público, algo assim, que criticou ele, né? Ele falou, não, espera, se ele era chefe de uma organização, em momento algum isso estava nos autos. Como que eu, juiz, vou presumir? Então, é aquilo, eu trago novamente essa observação, que o magistrado, ele analisa os elementos que a ele são trazidos. Cabe às partes alimentar o processo, né, e trazer o magistrado, olha, o promotor, esse é um caso, excelência, que merece uma prisão preventiva. E explique o motivo. Não chega para o magistrado, desculpa a crítica, que há bons promotores, mas há promotores exidiosos, sim, que depois criticam uma soltura de alguém que deveria estar preso, mas chega e fala, ó, houve um crime. Mas o simples fato de ter havido um crime não justifica por si só uma prisão preventiva. Tem que restar demonstrado por elementos do caso concreto de que essa pessoa tem risco de reiteração, de que essa pessoa voltará a delinquir, que essa pessoa ameaçou testemunhas, destruiu provas. Então é mais ou menos isso que o professor disse, né, professor? No caso que eu concedi uma liminar, era um crime de homicídio, eu concedi a liminar. Então quero tratar desse ponto aqui brevemente também, professor, da posição do magistrado enquanto essa pessoa, essa figura no processo alheia às partes, inerte e imparcial que analisa aquilo que é trazido, até com uma forma de barrar essas críticas que hoje a sociedade tem feito ao magistrado. O Gilmar Mendes é extremamente criticado por conceder prisões, conceder liberdades, né? E muitas vezes não explica, né? E ele realmente não justifica para a sociedade, para a população, porque ele fez, ele justifica no processo. Se tivermos interesse em ler uma decisão dele, ele explicou porque ele revogou a prisão, né? Então eu quero que o senhor explique para as pessoas, professor, por que essa posição do juiz em ter que decidir e muitas vezes decidiu contrariamente ao interesse social. Veja que interessante. Agora, mais ou menos uma ideia de teoria geral do processo. Sim. Como é que se chama? É muito difícil a tipo população entender, aceitar isso, né? É difícil de aceitar. Porque você disse, o juiz tem que se basear no que está nos autos. Se fosse uma aula de processo civil ou processo penal, eu explicaria para os ouvintes a questão do processo de conhecimento. O que é um processo de conhecimento para o direito processual? Parta da ideia, quem está nos assistindo, é o seguinte: o juiz ele é ignorante, o juiz é leigo, ele desconhece o que está acontecendo, ele é ignorante no sentido do conhecimento da causa, não do conhecimento do direito. Então ele é ignorante. Então, quando o professor Jeffrey chega para mim com a petição dizendo, olha, aconteceu isso, ele narra um fato. O direito parece que é nisso. Eu vou ler e vou ouvir para entender o que está acontecendo. Claro que eu tenho a parte adversa. E aí eu chamo o processo e digo, olha, ele está dizendo isso de você. É verdade ou não? Ele vai dizer, não é verdade, por isso, aquilo. Ou, é verdade, eu confesso. Enfim, o juiz, ele começa a tomar informações para poder fazer um juízo de valor. E ele só se baseia nisso, ele não pode se basear em fatos ou elementos extra-autos que, portanto, não estejam com base na configurados ali. imprensa, olhar a CNN e falar, não, é verdade, esse promotor falou a verdade, olha a CNN e confirmou. Não, o juiz é o processo de conhecimento. É o princípio da inércia da prestação jurisdicional. O juiz é provocado. Ele tem que levar ao conhecimento dele o que está acontecendo. E é assim que funciona. Então, dizer, olha, não estava nos autos, não é errado. Pelo contrário. O juiz não é paladino da justiça. Ele não é justiceiro. Não sei se você lembra, Jeffrey, tinha um seriado dos anos 90, mais ou menos. Eu nasci em 90, professor. Então você não vai assistir. Esse é o problema, começar a conversar com criança dá nisso. Né? E era... Como é que era traduzido? Justiça cega? De dia ele era juiz, à noite ele era justiceiro. Teve um seriado, assim, se você procurar, eu não lembro qual foi a tradução pro português. Um seriado legal. Não, era um seriado, que era exatamente isso. Na ele era ficção juiz. É legal. Ele tinha que absolver às vezes porque não tinha prova, mas ele sabia que era, daí ele fazia a justiça à noite. O juiz não tem que ser esse paladino. Ele tem que decidir de acordo. E você estava perguntando, eu já tive N vezes, não foi uma só, no meu gabinete com meus assessores. Eu estou saindo da 5ª Câmara Criminal. Chegava lá.
chefe, nesse caso aconteceu isso, tal, tal. Você conhece, Luciano, Claro. né? Chegava lá narrando para mim, tal, tal, tal. Prova, tem, não tem. Tem indícios, presumo que sim. Eu falo, também presumo que sim, mas eu não posso colocar num acórdão. Eu presumo que ele é culpado. Então vamos condenar. Não. Certamente eu já absolvi várias pessoas que aparentemente poderiam ser condenadas, ou poderiam ser os autores, mas só que eu tenho que trabalhar exatamente o que tem no processo. É o Eu não ônus, tenho que né? fazer um processo Tem o paralelo. ônus, né? Então, o magistrado, não sou eu. Isso é uma regra. Isso é uma regra universal. Universal que eu digo no Brasil. Não vou falar em outros sistemas jurídicos, né? Vou falar do sistema jurídico brasileiro. Temos que decidir de acordo com o que nós temos no processo e as ferramentas são dadas para ambas as partes. Paridade de armas, promotor e defesa. Advogado do autor, advogado do réu no civil. Trabalhista, trabalhador, empregador. As ferramentas processuais devem ser as mesmas. É claro que o direito vai dizer em favor de um ou de outro. Justiça final, alguém está dizendo ali, ó, acho que a Roberta está colocando ali. Teve um seriado assim, não me recordo, mas é bem divertido, né? Mas enfim, então, tudo isso para Inclusive, falo justificar, para Jeffrey. clientes muitas vezes, eu falo, ó, nós estamos com a razão, eu entendo perfeitamente, agora, me ajude a provar isso, né? O advogado vai trabalhar com as provas que você me traz. Se você não me trouxer provas a sustentar essa sua alegação, de nada adianta. De nada adianta um bom advogado sem prova. Porque vamos convencer o magistrado com qual discurso, né? Vamos formar o convencimento do magistrado com ilações? Não vai colar. Os romanos diziam que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Estou traduzindo já para o português do latim. Eles diziam isso, os romanos. Você tem que provar. Sim. Né? Sim. O que eu aprendi na faculdade? Onus probandi incumbit qui alegat factum. Diziam os romanos. O ônus da prova incumbe a quem alega o fato. Isso eu aprendi na faculdade nos anos 80 e até hoje. É uma máxima de proteção à outra parte. Professor, grande então grande aula que nós tivemos aqui nesse ponto, professor. Primeiro, fazer um resumo pessoal. O que o senhor disse, né, do magistrado não se inclinar aos anseios sociais, conhecê-los, mas não se inclinar, não se enveredar com a vaidade, né, e não se preocupar com os juízos da imprensa, né, e julgar exclusivamente com base no processo, né? Uma baita análise, uma baita aula. O senhor está me ouvindo, professor? Estou te ouvindo, pode falar. Meu fone enfraqueceu a bateria, mas acho que ele aguenta. Uma baita análise do que deve ser um julgamento. Então as pessoas têm que compreender. Eu sei que é difícil entender. A gente vai continuar vendo críticas da sociedade, críticas de muitos a determinados julgamentos, mas infelizmente a população vai ter que entender que o juiz julga conforme está no processo e não conforme os anseios sociais. Mas, infelizmente, professor, as críticas ao magistrado continuarão, e eu espero que os magistrados continuem sabendo lidar com essas críticas e decidindo conforme a lei e conforme a prova dos autos. Porque o que a sociedade não quer é que magistrados julguem conforme o clamor da maioria. Maioria condenou Jesus, maioria cometeu muitos erros, e essa é a função do magistrado, e o senhor disse, é por isso que o magistrado não é eleito. Porque o magistrado deve ser contramajoritário à prevalência da legalidade. Eu fiz um resumo, professor, correto? Verdade. Como eu disse para você. Tem um autor que eu trabalhei com vocês na hermenêutica quando eu dei aula para você. Luís Recassin Sittis. Faz uns 13, 14 anos, professor. E meus cabelos ainda pretos, mas eu já tô antigão. Mas você vai lembrar um doutrinador chamado Luís Recassin Sittis, que é o autor da Lógica do Razoável. Ele nasceu na Guatemala, mas ele foi criado na Espanha. Os pais dele eram espanhóis, estavam a serviço da Espanha na América Central. Em 1903 ele nasceu, foi embora para a Espanha, onde ele fez faculdade, doutorado, se envolveu com política, acadêmico, foi morar no México e escreveu várias obras de cunho acadêmico, muito boas, por sinal, pena que nenhuma delas traduzida para o português, todas estão em espanhol. E Luís Recassin Sittis é o autor da chamada Lógica do Razoável. Se vocês colocarem na internet Lógica do Razoável, Luís Recassin, a pronúncia é essa, escreve Recassin Sittis, vão aparecer o que ele escreveu. E ele dizia
que todo intérprete ele não pode ficar adstrito ou restrito ao seu posicionamento individual, o que eu penso, esse eu no sentido eu, julgador, e nem também a opinião comum. Ele tem que trabalhar na ponderação. Existiu um caso, e esse é famoso, foi tem uns 15 anos, isso mais ou menos. Aquele jogador Richarlison, jogou no São Paulo, jogou no Guarani. Claro que eu sei. Então, houve um caso. Eu sabia que ele aprontou alguma coisa. Não, na realidade aconteceu. Num programa do. Isso é fato, eu não estou escondendo nada, eu não estou fazendo, eu estou colocando. O Richarlison de São Paulo, né? Isso. Ele está aposentado hoje. Ele é irmão do. Que jogou no Curitiba aqui, o Alexandro. Ele é filho do Lela, se eu não me engano. Aí quem é do Paraná, aqui eu torço pro Botafogo, que já está na Série B, né? Mas enfim, vou continuar sendo Botafogo. Né? Vou continuar, nem que vá para a Série D, eu vou continuar sendo Botafogo. Né? Mas enfim. Eu gostei do meme, desculpa cortar o raciocínio, eu gostei do meme bem assim, eu adoro os memes, eu adoro. Bem assim, case com um coxa branca. Se ele não larga o coxa, ele não largará você. Olha, eu só mostrei para minha mulher, tá vendo? Casou bem, minha mulher. Então, vou falar para a Jéssica então também, que eu não largo o Botafogo, não largo ela. Pronto, está resolvido. Teve um caso que ele foi chamado de homossexual num programa esportivo. Como é que foi chamado? Ele interpretou que fora chamado de homossexual no programa esportivo daquele Milton Neves, da Bandeirantes na época. E ele entrou com uma queixa-crime. Ele sofreu muito. Natureza privada. O juiz recebeu, ouviu a parte diversa para se defender. Ó, isso, filho do Leira, tem futebol, tá vendo? Todo mundo justo sabe direito futebol. Até de futebol fala. Sim, claro. Aí esse julgador disse, olha, não vejo crime no que foi feito. Porque na realidade o que aconteceu? Nesse programa esportivo parece que, não foi muito tempo, mas era mais ou menos assim, o Milton Neves falando, tem um jogador que diz que vai sair do armário, algo nesse sentido. Aí tinha um dirigente do Palmeiras que disse, nós não temos interesse no Richarlison. Ele se entregou, ele caiu sem querer. O Milton Neves não tinha falado o nome dele. E o dirigente falou. Então ele entrou com uma queixa-crime, que foi chamado de homossexual nesse programa. O magistrado que presidiu o feito no começo entendeu que não houve crime. Mas até aí, se ele tivesse separado aí, tudo bem. O problema é que ele expôs um posicionamento pessoal. Ele era contra homossexuais. E a decisão dele, isso aí é público notório, se vocês colocarem na internet vai aparecer. Então, repito, estou falando como professor, não estou falando como magistrado aqui. Claro. Então, para me dar a oportunidade de fazer uma análise acadêmica. Então, se ele parasse dizendo, não vejo crime, porque não houve dolo, qualquer coisa, tudo bem, recorre e vamos ver o que o tribunal diz, se for o caso, mantém ou não. Mas ele começou a fazer uma crítica muito forte e ele fez comparações, ele falou dos grandes times do passado, etc. e tal, e disse que é homossexual, então pare de jogar bola. Se vai jogar, que jogue só entre homossexuais. Nossa. Aí ele ainda faz ele ainda coloca no final um versinho, cada macaco no seu galho, cada rei no seu baralho, algo nesse sentido. Colocou assim. E isso caiu no domínio público. Então, ele trouxe uma percepção pessoal, aquele magistrado, para o processo, que não deveria ocorrer. Porque se a percepção pessoal ela fosse essencial, o que em 2011 o Supremo Tribunal Federal fez com relação à união homoafetiva? Por 11 votos a 0, o Supremo disse, união homoafetiva é válida no direito brasileiro, a partir de uma construção hermenêutica. Eu sempre digo, meus alunos, não precisa concordar. Você não precisa concordar com o Supremo e nem com a situação. Mas há que se entender que a decisão se deu a partir de uma estrutura social. E pode ser que não seja o caráter majoritário, pode ser contra-majoritário. Talvez o número, eu estou falando aqui, veja, abertamente, porque essa nossa live é exatamente por uma estrutura científica e sociológica. Sim, claro. A maioria talvez seja heterossexual ou algo nesse sentido. Eu quero dizer, nem todo mundo é homossexual, mas nem por isso que se vai desproteger ou não proteger quem seja. O direito é contra-majoritário. Ele tem que ser. Então, esse doutrinador que eu falei, Luiz Recassi Cites, ele diz que a lógica do razoável, ela se ampara exatamente nessa estrutura dominante do texto, da norma, e não da vontade individual e nem necessariamente da vontade coletiva. Por isso que minutos atrás eu falei do caso de Jean Calas, eu falei de Jesus Cristo, eu falei dessa menina, coitadinha, que morreu ali no litoral paulista, que foi confundida com uma bruxa e na realidade não era, simplesmente ela estava no lugar errado, na hora errada, para acontecer o que aconteceu. É lamentável o fato. Por quê? Porque opinião... Aquele caso, você está falando do Curitiba, em 2009, quando um grupo de torcedores invadiu
Eles foram O grupo invadiu o condenados? Gramado porque o Coritiba empatou com o Fluminense e caiu para a segunda divisão? Ou foram condenados ou Centenas de irão a bárbaros júri. invadiram o Gramado. Hã? Eu não sei se eles foram condenados ou irão a júri por tentativa de homicídio. Eu não lembro agora se foram a Não júri ou sei dizer, irão. mas eu quero dizer o seguinte: será que isoladamente um invadiria o Gramado sozinho? Ali é o problema da massificação. Então, a opinião popular, a opinião pública, muitas vezes ela leva à massificação. E a massificação significa falta de identidade. Porque você se massifica, você perde identidade, você não é mais o Jeffrey, você não é mais o Luiz Osório, você é mais um naquele universo. Então, por isso que a Aceita-se, opinião... muito bom, desculpa cortar, aceita-se isso a um legislativo, aceita-se isso a um executivo, agora, em hipótese alguma, a um judiciário. De maneira alguma, isso que está falando do executivo legislativo, vamos pegar a Lei Maria da Penha. Por que a Lei Maria da Penha foi escrita? Porque o Brasil tinha um histórico de violência doméstica, que na realidade continua. O que aconteceu é que saiu debaixo do tapete e está exposto ao público. E Os o números legislativo continuam está absurdos. preocupado com isso, né? Com o populismo. Então o legislador ele teve que escrever uma norma por conta disso. Exatamente a construção dos casos anteriores, o discurso abstrato se transforma num discurso concreto. Uhum. E o magistrado ele tem que estar atento ao discurso concreto depois. Então, a norma ela tem exatamente essa função. Ela vai te dar um amparo. E o magistrado ele não vai se fixar na opinião pública, mas também não vai se fixar de forma restrita, muitas vezes até a própria construção normativa. Muito embora a interpretação histórica ela seja essencial, mas ela não é única. Ela é importante, melhor dizendo, ela é importante, mas ela não é essencial. Você pode fazer uma interpretação histórica para você entender o significado de uma construção normativa, às vezes de 20, 30, 40, 50 anos. Mas ela não pode se eternizar. E Luiz Recassencites, se vocês forem dar uma lida na Lógica do Razoável, ele vai dizer isso. Não se pode eternizar. Ela tem que ter uma atualização. E é por isso que Ehring, já no século XIX, dizia: o direito é teleológico. Ele é finalístico, ele tem uma finalidade, e como tal ele tem que ser desenhado, ele tem que ser desenvolvido. Então vejam, quantos pensadores contribuíram para que nós pudéssemos utilizar isso hoje. Essa construção toda milenar da hermenêutica, ela tem que desembocar num ambiente de segurança. E qual foi a última palavra de segurança que nós estamos buscando, que eu digo no sistema jurídico? Precedentes. Há um namoro do common law com o civil law. Essa história dos precedentes... que eu queria chegar aqui, professor. Até desculpa, é só para eu fazer essa introdução. Não, pode falar, senão você vai me deixando, eu vou falando. Não, mas excelente. Não estou te cortando, estou só somando, contribuindo nesse ponto. O trabalho do magistrado, cada dia mais tem sido mais difícil. Primeiro, hoje você tem a mídia divulgando o seu julgado, a população mastigando isso e criticando. Então, o trabalho do julgador tem estado cada vez mais difícil pela exposição, como o senhor disse. Hoje a população conhece o magistrado, conhece do julgado, emite opinião, critica e a imprensa escancara. Então, o magistrado tem que ser cada dia mais forte. O magistrado, a pessoa do magistrado, ele tem que ser cada dia mais forte e cada dia mais entender a sua posição para não cair, né, nessas armadilhas da imprensa, nessas armadilhas do populismo, né? Agora, com relação a isso, eu venho no seguinte ponto. O que a população tem sofrido muito também atualmente é com a falta de harmonização dos entendimentos. Isso é um problema do país. A gente fala em sala de aula, eu acho que o common law é muito melhor do que o civil law. Eu falo até para tentar explicar para o pessoal, eu acho lá o sistema americano, que eles ficam repetindo julgados muito melhor do que o nosso sistema, de que analisa-se cada caso e aplica-se um entendimento para cada caso. Acho que eu me fiz entender, né? Então, eu acho que é um ponto que muito está se criticando, a população está muito incomodada com essa falta de harmonização dos provimentos judiciais. Professor, o que o senhor tem a dizer sobre essa falta de harmonização dos julgados no país? Eu concordo plenamente com você e vou chegar nesse ponto final. Para muitos historiadores, Napoleão Bonaparte foi responsável pela introdução do princípio da segurança jurídica. Por quê? Porque em 1804 ele escreve o Código Civil francês, a partir do momento do domínio napoleônico, ou seja, ele passa a ser imperador da França após
séculos de absolutismo dos juízes, ele vem e diz, vamos mudar o sistema. O que ele faz? Meu Deus do céu, esse meu telefone, tá, aqui tá. É que o meu tripé estragou aqui, eu tô encostando na parede, ele foi escorregando ali. Mas enfim, vamos lá. Napoleão Bonaparte, ele resolveu criar uma norma objetiva. Tá difícil ficar aqui, viu, Jeffrey? Tá sofrível. Por isso que eu tô meio torto aqui, Ele não é que eu cansou, bebi. ele cansou. Não, eu não tenho. Meu tripé quebrou aqui, daí eu tive que encostar na parede. Ele tá se equilibrando. Vamos lá. O que eu estava falando? Bom, Napoleão Bonaparte, então, o que acontece? Ele desenha uma legislação privada e quer que se aplique de norte a sul, de leste a oeste da França. No fundo, ele queria impor um controle social, com leis objetivas. Só que, para muitos historiadores, ele dá início ao princípio da segurança jurídica. E é isso que as pessoas querem, no fundo, mesmo que de forma inconsciente. Eu quero o mesmo tratamento que o meu vizinho tem. Mas, para isso, eu tenho que passar, esse eu no sentido, o sistema tem que passar por uma segurança jurídica. Nesse ponto, o modelo common law, ele é muito mais atuante do que o modelo civil law. Claro. Mas, por isso, que desde 2015, portanto, há 6 anos atrás, vai completar agora em março, que foi reescrito o Código de Processo Civil. Nesse novo Código de Processo Civil, o legislador traz exatamente a ideia de modelos de precedentes. Se nós pegarmos, eu vou abrir aqui, já que a vantagem é essa, artigo 926 do Código de Processo Civil, ele busca essa ideia da harmonização. Olha o que diz aqui. Para chegar nesse ponto. Cadê? Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Isso é common law puro. Então, já há um certo tempo, e não é de agora, está existindo um namoro entre civil law e common law. Da mesma forma como você elogiou o sistema norte-americano, que na realidade ele está mais que misto, né? Porque ele de precedentes, mas ele tem muita norma escrita. O modelo common law mesmo, puro, nós temos na Inglaterra. O inglês. Mas, ao mesmo tempo, a Inglaterra, já há algum tempo, ela escreveu o seu Código de Processo Civil. Então, a common law está buscando se aproximar da civil law e vice-versa. Portanto, hoje, e você está dizendo isso, coincidentemente, Jeffrey, agora à tarde eu estava numa reunião online com os meus futuros assessores da assessoria de recursos da primeira vice-presidência, já me preparando para a próxima segunda-feira, quando é a posse, aí na terça-feira já estou a todo vapor ali. Claro. E nós estávamos conversando exatamente sobre isso, sobre a questão de estabelecer uma análise, porque, claro, quem vai decidir são as cortes superiores, mas qual que é a função da primeira vice-presidência? Admitir ou não os recursos para Brasília. E hoje em dia, o que tem feito os tribunais de Brasília? Cada vez mais buscando formar precedentes a partir de representativos de controvérsia, IRDRs, assunção e repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Então nós temos hoje as cortes superiores atuando cada vez mais em buscando uniformizar entendimentos, para exatamente, claro, quando você uniformiza o entendimento, não é de um fato, é de uma tese. Ela tem que se encaixar. Aí o fato concreto tem que se encaixar na tese. Então, você não pode fazer de fatos concretos a tese, mas você pode fazer a tese a partir do direito. Então, isso, de certa forma, vem buscar segurança jurídica. Ao mesmo tempo, muitos criticavam, agora deu uma diminuída boa, muitos criticavam a perda de autonomia dos magistrados por conta dessa questão de precedentes. Só que é importante, não se perde autonomia, porque as cortes, elas preparam para precedentes a partir de teses jurídicas, mas não de identificação de fatos. Então, a adaptação do fato se dará de acordo com aquilo que é real. Excelente. Não significa que uma tese vai preencher todos os espaços. Não. Tanto que você fez referência aos precedentes. E é só assistir um filme norte-americano de júri, eles vão perguntar, esse precedente cabe no teu caso concreto? Porque tem que ter uma harmonização perfeita. Se não tiver, não. Então, vamos criar um novo precedente. Mas vamos, aos poucos, trabalhando nessa ideia. Então, o magistrado, ele não perde a independência, por mais que alguns digam, estamos perdendo a independência. Um juiz vai ser um robô. Tanto que se fala em inteligência artificial. A Eslovênia, há 2 anos atrás, começou a fazer, na Europa, começou a fazer testes com robôs de inteligência artificial
mas para pequenos casos. Claro, para Nós podemos usar... Hoje, claro. a inteligência artificial hoje, ela serve para análise processual, está no prazo, Claro. pagou as custas, algo nesse sentido, mas Sim. análise de prova ainda tem que melhorar muito essa tecnologia para que ele entre em vigor. Então, Sim, a função dos magistrados hoje é exatamente obedecer aos precedentes. Por quê? Porque os precedentes, eles servem para estabelecer o mesmo padrão de decisão para A, B ou C. Certamente. Essa é a ideia. A mesma coisa na tua área penal, o STJ, por exemplo, definindo quais são os critérios para o trancamento de uma ação penal. Sim. Não é todo e qualquer caso, mas está pontuando. Mas se encaixar nisso... Segurança jurídica, é aquilo que eu falo. Eu sempre falo na sala de aula, professor, o seguinte: o meu irmão mora no Japão. Eu falo na sala de aula o seguinte: eu não falo japonês. Tá? Então eu chego no Japão, um japonês do outro lado, a gente não tem como se comunicar, e eu mexo a primeira peça do tabuleiro de xadrez, ele mexe a segunda peça. Eu não falo japonês, eu não tenho como me comunicar com o japonês, não saio inglês ali, mas a gente vai jogar xadrez do início ao fim. Eu falo que isso é segurança jurídica, é saber por que perdeu, saber por que ganhou, né? Então, o jogo de xadrez, eu uso esse exemplo, ele é um verdadeiro caso de segurança jurídica, diferente do Uno. Você se reúne com os amigos para jogar um Uno. Cada um joga de um jeito o Uno, eu uso esse exemplo. O Uno é um jogo sem segurança jurídica, né? Porque cada um aprendeu de um jeito. Você tem que pegar a caixa e ficar interpretando a caixa e debatendo para saber o que entender naquela forma. Eu acho o xadrez um bom exemplo para esse caso, do precedente. Não retira a autonomia, mas é uma regra bem pautada. O que eu estou pegando carona nesse teu exemplo? O xadrez é universal. Quando você tem uma universalização, fica fácil. É a harmonização então, que a gente está falando. Sim, é que outros jogos eles têm várias regras. Né? Então, se você não tem uma regra única, você tem variedades. Agora, se você tem uma regra única, o jogo xadrez é um jogo único. Você não vai jogar xadrez diferente no Japão, ou no Brasil, ou no Alasca, lá no estado norte-americano. Você vai jogar nos 3 lugares a mesma regra. Por quê? Porque é uma regra universal. Então, universalização é essencial. O senhor acredita que é importante uma universalização, uma harmonização dos precedentes. O senhor entende que é importante essa padronização de precedentes. Eu entendo. Excelente. E te digo mais, é engraçado dizer isso, mas eu só passei a entender à medida que o tempo passou, à medida que a experiência veio, à medida que eu envelheci, porque quando eu entrei na carreira com 24 anos, eu me achava o dono do mundo. O paladino. O que esses tribunal está mudando a minha decisão? Eu que estou aqui em cima do caso, estou na sociedade, estou sentindo o que eles vão mudar, não sei o que, tal, eu que conheço o caso. Eu pensava assim. Aí que está a grande diferença entre o juiz de primeiro grau e de segundo grau em diante. O juiz de primeiro grau, ele é um juiz social. Não vou discutir isso. Ele é um juiz social. Porque ele está perto da sociedade. Ele está perto do caso. Ele está perto dos elementos. Só que para que serve um tribunal? É só para garantir o duplo grau de jurisdição? Não. É para reapreciação a partir de elementos de essencialidade, como, por exemplo, experiência, como, por exemplo, padronização, como, por exemplo, harmonização, e como, principalmente, colegiado. E é para fechar o colegiado, ele tem mais... nesse ponto, professor. Desculpa te cortar. Então, sobre o colegiado. Não, estou só colocando. Então, o colegiado é indispensável. Excepcional. O colegiado, esse é um ponto. Último ponto da nossa live, estamos caminhando para o fim, nos estendemos muito, tá? Mas caminhando para o fim. Professor, desculpa tomar tanto seu tempo. Último ponto, quase de extrema importância. Nada. Outro ponto que se vê muito na boca do povo. A crítica sobre decisões monocráticas, ou seja, decisões de um único julgador, em supressão à decisão do colegiado. Vemos a imprensa batendo muito nisso. O Gilmar Mendes, o ministro Gilmar Mendes, deveria ter colocado isso ao pleno e não decidido sozinho. O que o senhor entende em um tribunal sobre essas decisões monocráticas em supressão à decisão do colegiado, muitas vezes contrariando o próprio entendimento do colegiado? Como o senhor vê essa necessidade do tribunal julgar sempre em colegiado, em harmonia? Jeffrey, a questão dos julgamentos monocráticos, ela veio vários anos atrás, não é desse último Código de Processo Civil, mas de algumas alterações do Código de 1973, como forma de agilizar. A ideia foi boa. O resultado é que, na minha opinião, não está sendo tão bom assim. É por isso que várias críticas existem. Bom, então vamos lá. Tua pergunta. Decisão monocrática é indispensável?
Para um ou outro caso, pela emergencialidade, sim. Mas ela não tem que ser regra. O problema é você criar uma regra a partir do que é uma exceção. O colegiado, e eu acabei de falar, que qual que é a diferença do magistrado de primeiro grau para o segundo grau? O primeiro grau é um juiz social, que está perto da sociedade, ele acompanha. Mas um juiz de segundo grau, ele trabalha com ideias como experiência, como colegialidade, como segurança. Porque às vezes 3 ou 5 cabeças, dependendo do número de cabeças, pode se pensar melhor do que uma. E aí que entra muita argumentação jurídica, muito no segundo grau. Porque o juiz ele tem que argumentar o tempo todo. Manuel Chiesa tem uma obra fantástica, As Razões do Direito, onde ele trabalha com outros doutrinadores e ele fala da importância da razão direita a partir da argumentação. Senão você não tem. Então, um livro que vale a pena a leitura. As Razões do Direito, do Manuel Atienza. Então, ela veio com uma boa vontade, mas, para mim, houve uma certa deturpação. E é por isso que até alguns ministros do Supremo Tribunal Federal têm criticado isso. Eles têm dito que, raríssimos os casos, poderia se admitir uma decisão monocrática. Deveria ser levada para o colegiado. As liminares, por exemplo, no nosso caso, no Tribunal do Paraná, eu que faço parte do órgão especial, as liminares em ADINs, elas só podem ser dadas em plenário. Você não pode dar uma liminar numa ADIN monocraticamente, por uma questão de segurança jurídica. Porque, às vezes, uma liminar minha, no sentido do julgador, ela pode significar alguns milhões de reais. Então, alguns assuntos, eles são essenciais. E, para mim, o colegiado tem que fazer parte disso. Portanto, decisão monocrática é importante? Para alguns casos mais simples, sim. Agora, quando o caso tem repercussão, quando fala de políticas públicas, quando fala, muitas vezes, de direitos fundamentais, ele tem que ser colegiado. E se a situação é tão emergencial, decida-se, e na primeira sessão seguinte já leva a matéria para o plenário. Vamos aqui ratificar ou não. E aí você pode modificar. Porque daí Supremo são 11 cabeças. STJ são 33. O nosso tribunal são 120 desembargadores. Claro que não são 120 que vão julgar. Mas você tem as câmaras, e assim, as turmas do STJ e assim por diante. Excelente. Então, a decisão monocrática ela surgiu para desafogar e agilizar. A ideia foi a agilização. Mas parece-me que ela não está sendo tão bem utilizada quando ela tem um mecanismo que pode trazer algum tipo de prejuízo a direitos fundamentais, que a Constituição Federal nossa, ela tem. A crítica, então, é razoável. Professor, sim, muito obrigado por nos trazer a visão sem amarras, sem vendas, da função do juiz. Muito obrigado por compartilhar conosco a função do Poder Judiciário. Obrigado por cada minuto que esteve aqui conosco. Me perdoe por ter me estendido. A todos que nos assistiram, uma grande satisfação em ter aqui conosco, plena segunda-feira, durante 1h30, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, uma pessoa ímpar, um julgador de muito saber jurídico, um professor experiente, um julgador experiente, que compartilhou tanto conhecimento conosco. Então, professor, do fundo do meu coração, eu te agradeço por ter estado conosco nessa noite, por cada palavra, por cada frase que o senhor compartilhou conosco. Obrigado principalmente pela sua humildade. O senhor é um exemplo para nós, eu digo eu jovem, vejo no senhor um exemplo, um espelho a ser seguido na minha carreira. E sempre disse isso, sempre me espelhei muito no senhor. No início da minha carreira, digo o aluno de direito tem receio de conversar com o magistrado. E o senhor foi um magistrado que me mostrou que não há necessidade alguma desse receio. Foi o senhor que me mostrou como, de fato, deve se portar um operador do direito e como ele deve agir no dia a dia. Então, fica aqui meu respeito, minha admiração, tá? Meu profundo respeito ao senhor. Obrigado por ter estado conosco e lhe desejo, professor, muito sucesso, tá? Na vice-presidência do Tribunal de Justiça, um cargo com um grande peso, né? Mas eu tenho certeza que o trabalho que será feito será ímpar e vai contribuir muito com o judiciário brasileiro. Muito obrigado mais uma vez, professor. Tenha uma ótima noite. Obrigado, Jeffrey, pela oportunidade. Obrigado aos que estão escrevendo ali. Até minha esposa Jéssica mandou um beijão para nós dois aqui. Muito obrigado. É o mesmo. A tarefa da vice-presidência foi um desafio, mas falou que é um grande fardo, mas Deus não dá o peso mais do que alguém possa carregar. Concordo. Vamos que vamos nisso aí.
Muito obrigado Que pela Deus te abençoe. oportunidade. Me senti lisonjeado por você chamar de live magna. Longe disso, é um E bate-papo aqui. foi. Professor-aluno, na realidade, nem professor-aluno, de amigos, né? A ideia é transmitir o conhecimento. Ariano Sim, Suassuna sempre dizia: conhecimento liberta. É sim. importante isso. O que eu quis aqui aproveitar é mostrar que juiz é de ser humano. Uma vez uma aluna me viu num shopping, mas isso há muitos anos atrás, ela me viu, eu estava de jeans e camiseta, como eu adoro ficar. Ela parou, mas assustada. Sabe o que ela disse, Jeffrey? Parou bem na minha frente, a Jéssica estava do meu lado. Professor, você é assim? Falei, assim como? Desse jeito vestido? É que ela só me via de terno e gravata. Falei, mas eu não durmo de Tadinha. terno e gravata, eu não tomo banho de terno e gravata. Somos seres humanos. E nós servimos a sociedade, é para isso que nós estamos aqui. Sim. Então, a ideia é exatamente isso, se eu pude contribuir de alguma forma com conhecimento dos espectadores, que eu estou vendo aqui vários, agradecendo as palavras amáveis de todos vocês, sem exceção, não vou citar nomes aqui para não ser injusto, mas a oportunidade que você me deu foi de grande valia. E como eu falei no começo, se eu tivesse compromisso, eu cancelaria para estar aqui. Ah, Por bondade quê? sua. Porque eu adoro bater papo contigo e é exatamente isso. Vamos falar direito, mas vamos falar com amor e com carinho, porque o direito se faz Exatamente. disso. É, Neil McCormick, que é um doutrinador, aquele escocês, ele dizia: o direito não se faz apenas pela razão, ele também se faz pela emoção, um pouco, claro que não totalmente. Claro. Então, o que nós temos aqui é exatamente isso, uma mescla de razão e emoção, porque o direito ele serve para pulsar os nossos corações. E como dizia Fernando Pessoa, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. A Isadora que gosta de ouvir isso, eu estou repetindo mais uma vez aqui. O Rafael também gosta, tá bom? Um Muito grande obrigado pela beijo a eles oportunidade. também, a Isadora, Manda, o tá Rafael. Um certo. grande beijo para vocês também, tá? Para vocês também aí. Professor, muito obrigado. E, gente, toda segunda-feira, aproveito o espaço, professor, para convidar toda segunda-feira um convidado. Esse espaço que aqui é transmitir informação, transmitir e compartilhar experiências e conhecimentos sem vendas e sem seletividade. O conhecimento deve ser compartilhado e aqui é o espaço onde toda segunda noite o faremos. Professor, uma ótima e abençoada semana. Obrigado mais uma vez. Uma boa Para noite a você também. Um todos. abraço Até e uma parabéns próxima. pela proposta. Continue firme assim. Até Obrigado. mais. Tchau, tchau.